Hoje vamos conhecer o Museu do Montanhismo, mas para me ajudar a conhecer, eu vou convidar meu amigo Tenente Assunção, que vai me ajudar. Tudo bem, Tenente? Tudo bem, você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Você quer saber um pouco aqui do nosso museu? Sim. O nosso museu ele faz referência ao montanhismo militar do Exército Brasileiro. Então, São João del Rei, em 1979, o Exército resolveu que São João del Rei ia desenvolver as atividades de montanhismo do Exército Brasileiro. E aí começou a fazer aqui, porque a gente tem uma região de montanhas, temos aqui a Serra do Linheiro, a Serra de São José, na região de Tiradentes. Então é uma área propícia para desenvolver as atividades de montanhismo. E em 2013, o comandante na época era o Coronel Canaã, resolveu criar o Museu do Montanhismo, que é esse espaço aqui que tem um pouco da história de como foi os primeiros equipamentos que foram utilizados, algumas fotos da época, lá da década de 70, década de 80, e conta um pouco da história do montanhismo militar nosso aqui do Exército Brasileiro, que tem a sede aqui em São João del Rei. Então, vamos conhecer o museu? Tá. Então aqui nós temos, começando aqui, essa região é o hall de entrada. Nós temos aqui uma capelinha com São Judas Tadeu, que é considerado o padroeiro do combatente de montanha, uma homenagem ao santo São Judas Tadeu. Aqui, essa região, isso aqui é uma maquetezinha, um pouco maior, da região da Serra do Linheiro. A gente chama de Três Pontões. É uma região de montanha de pedras que tem ali na Serra do Linheiro, que fazem 3 movimentos de terra, de pedra. Então por isso que a gente chama Três Pontões. Aqui em cima nós temos um livro que é todos os guias de montanha, aliás, o guia de montanha de todos os tempos. Dentro do batalhão de montanha nós temos alguns cursos. O estágio básico de combatente de montanha, que é o soldado, que faz esse estágio, ele tem duração de 1 semana. Depois nós temos o curso básico de montanhismo, que aí é feito por oficiais e sargentos, ele tem duração de 5 semanas, e temos o curso avançado de montanhismo, que aí é o mais alto elevado grau de conhecimento de montanha, que são os guias de montanha. Então aqui estão todos os guias de montanha, são fotos, e conta um pouco da história do pessoal. Então conta quem fez lá nos primeiros, começando lá em 1984, até os dias atuais. Todos os guias de montanha do Exército Brasileiro estão nesse livro aqui. Seguindo aqui, a gente vai ter alguma coisa do montanhismo da história. Então essa parte aqui é a parte dos primeiros materiais didáticos que foram criados, porque não tinha nada no montanhismo militar. Então são livros que foram confeccionados, muitos é feito à mão ou máquina de escrever. Então está aqui alguns materiais que eram usados antigamente, o famoso quichute, que você não deve conhecer, mas é muito famoso aí na década de 80, e a conga, eram materiais usados. Hoje em dia a gente já usa material mais específico, que é a chamada sapatilha. Também aqui alguns objetos que são usados para escalar, uma escada. Aqui dentro nós temos a boina cinza, que é o símbolo do combatente de montanha. No Exército ele tem algumas boinas coloridas que identificam que tipo de tropa que é. A boina Bordeaux, que é meio avermelhada, da tropa paraquedista. No nosso caso é a boina cinza. Aí tem alguns, isso aqui é da década lá do início, década de 70, 80, que os alunos usavam esse gorro. Agora está usando o gorro cinza, que é outro símbolo da tropa de montanha. Aí seguindo aqui nós temos algumas doações. Então a gente costuma receber visita de estrangeiros, de militares estrangeiros, e a gente também costuma enviar militares para fazer curso no estrangeiro. Então de vez em quando eles trazem algum souvenir da onde for a visita ou o militar que estiver visitando. Isso aqui são 2 chapéus que são do exército italiano. A tropa italiana é uma tropa famosa porque tem Alpes lá, então a tropa de montanha é muito famosa. Temos aqui também alguns outros equipamentos, outros materiais que foram doados. Um antigo abrigo da montanha para o frio, que hoje já não é usado mais. Aqui nós temos a evolução dos meios de escalada. Então antigamente, lá quando começou aqui, lá em 1970, 1980,
os próprios militares confeccionavam os chamados mosquetões. Então usavam esses materiais aqui que eram improvisados, né? Na época não tinha ainda empresa, indústria que fazia os materiais. E ao longo do tempo foi melhorando. Hoje em dia, antigamente era ferro, hoje é duralumínio. Antigamente não se sabia quanto peso que aguentava. Hoje a gente já tem cada equipamento, ele é validado, né, pelo Inmetro, então já sabe qual a capacidade, quantos pesos, quantas pessoas que eu posso colocar de pendurado em determinado meio. Esses aqui, ó, tem até coisa que era de madeira. Hoje em dia já se usa de metal, duralumínio. Então também são equipamentos para escalada. Esses aqui de cima são fixos, eu tenho que usar um martelinho para bater na pedra, e esses outros aqui são chamados móveis. Eu coloco, subo e depois eu retiro sem precisar fazer muito esforço. Então aqui está mais ou menos a história dos equipamentos que são usados. Eram usados antigamente, são os de lá, né, daquele lado do lado direito, é os que estão sendo usados atualmente. Aqui é só um bastão que de vez em quando o pessoal, quando vai fazer uma marcha na montanha, usa um bastão para facilitar na caminhada. Aqui tem alguns nós, que foi a doação do bombeiro, né, só para ilustrar o museu. São alguns nós que são usados para ancoragem de cordas ou fazer uma desescalada, etc. Aqui também tem outra coisa de nós. E nós temos vários tipos de nó. Um nó para fazer ancoragem para quando você vai descer, um nó de arremate para você fazer a sua segurança. Alguns que são chamados de autoblocantes, porque se você tem uma corda, e aí se você vier a cair, eles bloqueiam e você fica de pendurado. Entendeu? Por isso que chama autoblocante. Se você para subir, ele sobe arrastando normal. Mas se você vier a cair, ele bloqueia automaticamente. Esses aqui são um processo de enrolamento. Então, porque a gente às vezes usa um cabo muito grande, que às vezes a montanha é alta, e se você ficar carregando de qualquer maneira, vai embolar e depois você vai ser difícil. Já viu quando você pega uma corda e ela fica toda embolada, parecendo um macarrão? Então, existem alguns processos de enrolamento para evitar isso aí. A hora que eu preciso usar, rapidamente eu tiro, ela está em condições. Entendeu? Aqui nós temos fotos, né, de ontem e de hoje. Então essa aqui são quando começou o montanhismo, a farda era diferente, era o verde, né? O nosso camuflado não é esse que tem hoje, era o chamado brotoeja, é um mais amarelado, né? Então temos fotos aqui que tem diversos lugares. Esses daqui, por exemplo, aqui é Serra do Lenheiro, aqui em São João da Veia. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui uma foto que é fora da nossa região. Deixa eu ver onde que tem. Aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é lá na Serra de Petrópolis. É o famoso dedo de Deus. O curso avançado ele vai cá em cima, ele escala isso aqui e vai cá em cima. Faz parte do curso, subir nesse pico lá na Serra de Caparaó. Aqui é no Pico da Bandeira. A gente também vai lá no Pico da Bandeira. Além da Serra dos Órgãos, que tem as Agulhas Negras, tem lá o Pico das Agulhas Negras. Aqui nós temos o Muá, uma réplica, né, do Muá, que é um animal que é usado na montanha para transportar, igual está aqui, material. É o melhor animal para ser usado em montanha. O batalhão que não tem Muá, ele tem instrução, a gente aprende a fazer esse ensilamento, essa parte de arreios e tudo, que até é uma instrução em Lagoa Dourada, mas o batalhão mesmo não tem muares. Mas há muitos exércitos, o exército da Argentina, do Chile, onde trabalha na Cordilheira dos Andes, eles têm a criação de muar, que é muito usado para transporte de material. Seguindo aqui, a gente vai ter algumas fotos aqui também da história do montanhismo. Então, as primeiras mulheres que fizeram o curso de montanhismo foi lá em 1985. Não eram militares do Exército, eram militares da Polícia Militar. Entendeu? A primeira militar que fez curso aqui é a Tenente Cecília. Foi em 2008. Era uma farmacêutica, ela fez o curso básico, aquele que eu falei, o do meio ali. E aí tem outras fotos, né, que contam um pouco a história do batalhão, ali aquela brotoeja, né, que eu comentei, tem até um manequim com ele. É uma farda que era usada na década de 70 e década de 80. Depois veio o verde e atualmente nós estamos com esse aqui, que é o camuflado. Aqui tem a evolução dos capacetes, né, de como era antigamente. Aí foi evoluindo até chegar ao que a gente já tem hoje, que já é a mesma história. Isso aqui eram adaptados. Isso aqui é de blindados.
não era oriundo da montanha, foi adaptado para a montanha. Aí depois eles pegaram, porque esse aqui era muito quente, eles cortaram. Esse aqui é o mesmo que esse, só que eles resolveram cortar para refrescar um pouco aqui a região da cabeça. Depois usou de fibra, aí começou a usar os que já são usados no meio civil, né? E já tem também a mesma coisa, tem a validade do metro, sabe quanto peso que aguenta, a capacidade. Isso aqui é uma área do museu de lembranças. Então, como eu falei, a gente tem visita de estrangeiro e às vezes a gente também vai para curso de estrangeiro e às vezes também a gente recebe policial, militar, bombeiro para vir fazer curso de montanha. Então, aí o pessoal vem e deixa aqui uma lembrança de agradecimento, ou a gente vai para o exterior e recebe alguma lembrança para o batalhão, a gente traz e fica nesse lugar aqui. Né? Então, nós temos aí, aqui é no Chile, uma visita lá na Escola de Montanha do Chile, Rio Blanco, uma cidade que chama Rio Blanco lá, próximo aqui, já é a Cordilheira dos Andes, então tem essa escola lá. Esse aqui é na Argentina, também é na Cordilheira dos Andes, só que do lado argentino, e assim tem vários aí que tem de fora do Brasil e também tem de outras organizações militares ou até mesmo organização civil, Polícia Federal, o BOP, né, famoso aí pelo filme Tropa de Elite. O capitão, não o Capitão Nascimento, porque o Capitão Nascimento era um personagem, mas o militar que escreveu o livro, que deu origem ao filme, ele veio aqui e fez aquele curso básico. Ele esteve aqui, do BOP, na época. Entendeu? Aqui, por último, tem essa maquete aqui, demonstrando como uma tropa de montanha atua na montanha. Então aqui está subindo o que a gente chama de paredão, que é um penhasco, né, e a tropa escala para atingir a parte mais alta, e quando está lá no mar, cumpriu a missão na parte mais alta, desce também usando o rapel ou sistemas de descenso. Então esse é o nosso museu da montanha. Tenente, como é que, o museu é aberto para público? Sim. Nós temos alguns militares que trabalham aqui como guias, que vão explicar o que é cada coisa. E o nosso museu funciona de 8 às 17, aliás, de 8 às 16, de terça a domingo. Só na segunda-feira, que não é aberto ao público, porque tem a parte de manutenção, mas de terça a domingo sempre tem um militar aqui à disposição de 8 da manhã às 16 horas. Não paga nada, é gratuito, tá no centro aqui da cidade. Se quiser, todos estão convidados aí para conhecer um pouco da história do montanhismo militar, e depois a gente vai ver também, tem o Museu da FEB também, que são 2 museus que existem aqui nesse espaço. Tá certo. Tenente, e o que é... Onde estamos? Bem, agora nós estamos no Museu da FEB. FEB é Força Expedicionária Brasileira. Então, a gente sabe, né, na década de 1940, teve a Segunda Guerra Mundial. Começou em 1939 e foi terminar em 1945. E nessa guerra nós tivemos a participação brasileira. Então, em 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira, que em 1944 seguiu para os campos da Itália. O Brasil ele participou lá como aliado na Segunda Guerra Mundial, combatendo os nazistas no país, né, da Itália. E aqui de São João del Rei partiu o 11º Regimento de Infantaria. Foram 3 regimentos, o 11º, o 1º e o 6º. O 1º do Rio de Janeiro, o 6º de Caçapava, São Paulo, e o 11RI da nossa cidade aqui de São João del Rei. Lá combateram, tiveram várias batalhas, inclusive conseguiram render uma divisão de mais de 15 mil militares alemães, vários anos de 1945, já próximo do término da guerra. E os militares que voltaram trouxeram alguns espólios de guerra, né? Foram capturados alguns armamentos, alguns materiais, trouxeram para cá, e em 1986 foi criado esse museu aqui. Foi preparado esse material que tinha, né, que não tinha assim, uma organização como museu, e aí foi contratado alguns experts aí, algumas pessoas da cidade que entendiam de geologia e tudo, e aí foi criado o Museu da FEB. Ele conta um pouco da história
dos nossos febianos, né, que partiram aqui de São João del Rei para ir combater na Itália. Alguns não voltaram, né, que é esse primeiro monumento aqui, esse primeiro objeto, é uma homenagem aos febianos aqui do 11º Regimento de Infantaria, que foram para a guerra e não voltaram. Infelizmente, morreram em combate. Então, aqui é uma homenagem para eles, né? E aí nós temos aí alguns armamentos, temos alguns equipamentos que foram usados na Segunda Guerra, né? Temos esse aqui, é um interessante, essa mala que a gente vê aqui. É um enxoval de um militar que estava previsto para ir para a guerra, prontinho, e antes de embarcar, ele foi para a roça, né, para a fazenda da família, e caiu. Estava passeando de cavalo, veio a cair e faleceu. Então a família doou a mala que já estava pronta para partir para a guerra. Então isso aqui é o que ele ia levar para a guerra. Então, do jeito que ele deixou montado, está exposto aqui no nosso museu. Aí nós temos aqui umas coisas também bem interessantes. Nosso batalhão, a batalha mais importante que ele participou, uma das mais sangrentas da participação da guerra, é a tomada de Montese. Montese era uma cidade lá no país da Itália que estava tomada pelos nazistas. E o nosso batalhão foi o primeiro a chegar e conseguiu expulsar os nazistas, né, os alemães, dessa cidade, libertou a cidade. Então a cidade lá, os habitantes pegaram um punhado de terra e deram, né, em agradecimento para a Força Expedicionária Brasileira. Então isso aqui é uma caixa que contém terra lá da cidade de Montese. Essa outra caixa aqui contém a bandeira. Então aqui, quando os militares foram partir para a Itália, algumas mulheres aqui da cidade confeccionaram uma bandeira nacional para ser usado lá pela tropa. Então essa é a bandeira que algumas são joanenses confeccionaram e o pessoal levou e trouxe e está guardado aqui. E ainda temos outros artefatos. Nosso acervo aqui é muito rico. Tem vários tipos. Esses aqui são moedas e também cédulas de dinheiro que era usado lá na época da guerra. São moedas italianas, também cédulas italianas, alguns souvenirs que o pessoal trouxe, algumas medalhas do nosso pessoal que também foram doadas aqui para o museu. Aqui temos alguns quadros de diplomas, né, de medalhas também que os militares receberam por atos de heroísmo, entre outras coisas. Temos aqui nessas vitrines principais, aqui centrais, vestuário, são vestuários de roupas que eram usadas na guerra, foram usadas na guerra essas roupas aqui. E o nosso problema é que o nosso país é um país tropical, e a Itália era um país na época, né, foi na época do inverno, o nosso pessoal passou muito frio, o nosso pessoal não estava preparado. Os americanos, né, que eram os nossos aliados, é que nos forneceram roupa que eram condizentes com a neve. A gente não tem muita neve aqui no Brasil. Então, nossos militares ainda tiveram esse problema, que além de enfrentar o inimigo, eles tinham que enfrentar o frio também. Aqui nessa aqui tem uma coisa bem interessante, que é uma bandeira nazista original, capturada pela nossa tropa. Essa aqui era uma bandeira do exército alemão, bandeira nazista. Real, não era uma réplica, não era uma cópia, uma bandeira que foi usada pelo exército alemão, com essa suástica aí, que era o símbolo do nazismo. Sim. Entendeu? E ainda temos aqui alguns armamentos, né, que nós temos no nosso museu, que vieram da guerra, foram capturados e ficaram agora em exposição, mas são todos inutilizados, né? Não adianta você pegar ele e você não pode utilizar, eles são só para exposição. Temos aqui também o capacete, que é interessante o capacete. Aqui tem alguns capacetes que foram usados, tanto pelos nossos militares, mas também pelos nazistas. O capacete mais interessante que a gente tem, olha para você ver, é esse aqui. Ele tomou um disparo de fuzil, olha, o tiro entrou aqui, e olha o que fez quando sai. Né? A potência de uma arma de fogo. Então, esse aqui foi bem interessante, essa peça que a gente tem.
E temos aqui alguns nazistas, ó, capacete nazista, que a gente vê muito em filme, né, na Segunda Guerra, nesse modelo bem diferente do nosso. Então temos essa parte de capacetes que foram usados. Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui é aquele espaço ali que fala de Frei Orlando. É um padre que era aqui da igreja de São Francisco, era franciscano, e quando o pessoal foi para a Itália, ele foi voluntário para ir como capelão, né, para dar o apoio espiritual para os fabianos. Só que infelizmente, durante uma das batalhas, ele veio a falecer. E hoje ele é o patrão do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Então também um membro famoso do nosso 11º Regimento de Infantaria. Esse aqui era o piano que ele usava para tocar, né, um órgãozinho que ele usava nas missas, ele gostava de tocar. E esse é um busto dele. Então é um outro personagem interessante da guerra, né, do membro de São João del Rei, famoso no exército inteiro. Ele é patrono de todo o serviço de assistência religiosa do exército brasileiro, não só de São João. E ainda temos outros artefatos aqui que é muito interessante. E é, igual eu já falei antes, né, é o mesmo sistema de visitação, de terça a domingo, de 8 às 16 horas, sem pagar nada, é passeio gratuito. Tenente, por que tem uma cobra fumando? Conta a lenda que na época que o Brasil estava para entrar na guerra, lá em 1943, boa parte da população não acreditava que o Brasil ia para a guerra. Então eles falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Então, como o Brasil foi para a guerra, aí resolveu adotar isso aí como símbolo. A cobra fumando é o símbolo da nossa fé, da Força Expedicionária Brasileira. Então o pessoal fala, cobra fumou. É uma das frases que a gente usa dentro do exército. É por isso que é essa cobra fumando. Esse é o significado dela. Muito obrigado, Tenente Sassão, por ter aceitado o convite, por ter nos guiado. Adorei o museu, muito bom. Não, que bom que você gostou, e convido a todos aí que quiserem conhecer aqui as nossas instalações do museu. Estamos de portas abertas para isso. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!